Olá, meus amigos. Estudante do catolicismo está aqui novamente. Para quem não me conhece, eu me chamo Adelma, sou ex-testemunha de Jeová, nascida na religião, hoje católica batizada. Nos meus vídeos eu tento mostrar as razões que me levaram a tomar esta decisão. Nós, católicos que viemos do protestantismo, temos a necessidade de provar que todo o ensinamento católico é fundamentado na Bíblia. Porém, o que existem são distorções, deturpações e até adulterações por parte do protestantismo e das seitas. Hoje o nosso tema é Trindade. É possível compreendê-la? Eu estou dando continuidade ao vídeo anterior. E antes pedir desculpas pela imagem que não está muito boa, é que esse celular meu é o celular antigo, o novo deu um problema. Mas vamos lá. Nós sabemos que a Santa Igreja, a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, sempre foi alvo de heresias. E muitas dessas heresias surgiram ou surgem, né, de pessoas de dentro da própria igreja. Foi o caso de Ário, que começou a duvidar da divindade plena de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Ário era um bispo da própria Igreja Católica, que viveu no século IV e começou a difundir essa ideia de que Jesus Cristo não é plenamente Deus. Logo, a igreja ficou contagiada, contaminada com essa ideia, a ponto de muitas pessoas dentro da igreja terem ido na onda, né, de Ário, e a igreja ficou dividida. Foi preciso, foi necessário se fazer um concílio no qual seria decidido essa questão. E esse concílio ficou conhecido como Concílio de Nicéia, ocorreu em 325 e ficou decidido finalmente, totalmente resolvida essa questão, que nosso Senhor Jesus Cristo é plenamente Deus, sim. E há na Bíblia, nas Sagradas Escrituras, inúmeros textos que comprovam esta verdade. Porém, os que são contra, né, os que contradizem a doutrina da Santíssima Trindade, alegam que uma das alegações deles é que a palavra Trindade não se encontra na Bíblia. E nós sabemos que isto é um argumento muito fraquinho, não é? Porque, conforme todos sabemos, nem tudo está escrito na Bíblia. Para isso é que existe a tradição católica, não é? Porque nem tudo ficou escrito. Isso está comprovado no livro de João, capítulo 21, versículo 25, nos mostra ali que até mesmo os milagres que Jesus fez, nem todos os milagres que Cristo fez foram registrados, né? Então isso prova que nem tudo está escrito na Bíblia. Embora saibamos que tem inúmeros textos que comprovam a doutrina da Santíssima Trindade, eu não vou citá-los aqui, não vou citar todos aqui, porque levaria muito tempo. Mas eu gostaria de comentar apenas um, por enquanto,
que é Isaías 43, 10. Vamos ver o que diz Isaías 43, 10. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais, e entendais que eu sou eu mesmo. E antes de mim, Deus nenhum se formou, e depois de mim, nenhum haverá. Então, esse texto aqui já é bastante suficiente para botar abaixo essa ideia de que Jesus não é Deus. Porque Javé, quem fala aqui é Javé, né? É o Pai. Ele está dizendo que antes dele não foi formado nenhum Deus e que depois dele nenhum haverá. Então, como os que dizem que Jesus não é Deus, dizem que Jesus veio à existência depois de Javé. Mas Javé está dizendo aqui que nenhum Deus haverá depois dele, que antes não teve nenhum e que depois não haverá nenhum, né? Então, não pode haver contradição na Bíblia, tamanha contradição. Ainda vamos continuar no 11, onde o próprio Javé diz: Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Ora, vejam o que é que Javé está dizendo. Fora de mim não há Salvador. Quem é o Salvador? O Salvador é nosso Senhor Jesus Cristo, né? Foi Ele que deu a vida por nós, foi Ele quem morreu por nós. Então é evidente que Javé está falando de si mesmo na pessoa do Filho. Ele se fez a pessoa do Filho para salvar a humanidade. Como se faz isso? Não me pergunte como é possível isso, não me pergunte, eu não sou Deus, né? Mas Ele é Deus e nós não compreendemos, como eu já falei no vídeo anterior, não devemos querer compreender Deus com nitidez, né? Compreender tudo sobre Deus, isso nos levaria à loucura, não é? Então, o suficiente para nós é sabermos o que Ele requer de nós, é sabermos o que devemos fazer para ganharmos o favor dEle, a salvação, né? Nós poderíamos fazer uma ilustração sobre Deus. Embora, eu torno a repetir, né, não devemos querer compreender Deus com profundidade. Mas eu pensei que Deus, eles dizem que quem discorda da Santíssima Trindade diz que três não pode ser um, né? E um não pode ser três. Mas nós podemos fazer uma ilustração aonde três pode ser um, sim. Podemos imaginar uma ponte com três madeiros de árvore da mesma espécie, da mesma substância. Três grandes madeiros. E esse madeiro, como eu estou dizendo, eles formam uma ponte. Estão juntos. Será que por ter ali três madeiros, dizemos que há três pontes? Não, né? É evidente que não. Há uma única ponte. Assim como Deus não é três deuses, é um único Deus. Três pessoas, porém um único Deus. Eu estou fazendo essa ilustração da ponte apenas para a gente ter uma ideia, né,
não é que a gente que seja dessa forma, né, apenas uma rústica ilustração, né? Mas é uma ponte, continuando na ilustração, se a gente tem os 3 grandes madeiros e a gente passar pelo madeiro do lado direito, nós estamos passando na mesma ponte. Se passarmos pelo madeiro pelo madeiro do meio, nós estamos passando na mesma ponte. E se passarmos pelo madeiro do lado esquerdo, nós estamos passando na mesma ponte. 3 madeiros, uma única ponte. 3 pessoas, uma única divindade. Um único Deus. Já vimos que isso é perfeitamente possível porque Ele é Deus. Nós queremos ainda lembrar que quem discorda da Santíssima Trindade, de que Deus é único, né? E que Deus não pode ser 2, não pode haver dualidade, né? Ter um Deus menor e um Deus maior. Isso aí é dualidade de Deus, isso aí é 2 deuses, não pode haver 2 deuses, né? Então, quem acha que nosso Senhor Jesus Cristo não é Deus, está em conformidade com o Espiritismo, né? Porque o Espiritismo, com todo respeito aos nossos irmãos espíritas, o Espiritismo é que acha que Jesus é um ser evoluído, né? Que Jesus não é Deus. Então, o que dá no mesmo, né? Achar que Jesus não é Deus, não é o Deus plenamente Deus, é a mesma coisa, né? Da doutrina de quem acredita que nosso Senhor Jesus Cristo não é Deus, né? Então você está em conformidade com o Espiritismo, né? Mas na internet há pessoas que falam, que defendem a Santíssima Trindade com maestria. Dentre essas pessoas eu encontrei, tem muitos, né? Mas tem o professor Fernando Galli, tem o doutor Rodrigo Silva, né? Embora essas pessoas ainda não acreditem na legitimidade da Santa Igreja, mas eles defendem, nesse sentido aí, eles defendem a Santíssima Trindade com maestria, né? E nós os respeitamos. Eu vejo alguns vídeos dele apenas fazendo, com algumas, não concordando com tudo, né? Porque aquilo que eles fogem da Santa Igreja, a gente não pode, né, aceitar, porque nós temos como autoridade, né? Ainda que, outra coisa que eu quero comentar é que essa questão já foi resolvida em 325 pela Igreja, né? Hoje nós vemos esses debates aí na internet, uns mostrando o texto, esse debate onde muitos deles, um não convence o outro. Isso para mim não tem importância nenhuma, porque eu já sei que essa questão foi decidida pelo magistério da Santa Igreja. Mas vamos continuar ainda falando sobre esse tema. E dê o seu like, por enquanto dê o seu like. E se inscreva, ative o sininho e nos encontraremos. Até lá.